Mais de R$ 1 bilhão pagos em propina. Notas frias passando pela empresa da própria mãe, dois dos maiores varejistas desse país envolvidos em um escândalo. Se você olha para isso e pensa que esse problema da Operação Ícaro é somente da Fast Shopping e da Outra Farma, você se engana. Esse tipo de risco acontece com várias empresas no dia a dia. E o governo já criou um Big Brother fiscal para acompanhar tudo que passa pela sua empresa e por todas as outras operações empresariais que rodam nesse país. E está na hora de você entender isso melhor para não correr o risco de cair em cenários fraudulentos sem nem mesmo ter ciência disso. Esse tipo de risco, esse tipo de operação fraudulenta, ele não ocorre somente com o seu time interno e nem sempre os empresários têm ciência do que está acontecendo. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver várias empresas caíram em golpes de consultorias terceirizadas que iam na empresa, falavam que iam reduzir a carga tributária da empresa, faziam algumas operações, inicialmente criavam a redução de fato, mas posteriormente a empresa era autuada e tinha que recolher com juros e multa aqueles impostos que não tinham sido recolhidos antigamente. E isso se dá por uma questão de má-fé e fraude que algumas empresas de consultoria, principalmente tributárias, aplicam nos clientes. E é disso que eu quero falar aqui hoje. Aqui, de forma detalhada, em duas partes. Na primeira parte, eu vou te mostrar de forma resumida como aconteceu a Operação Ícaro, como que essas fraudes se deram, como que funcionava o esquema e qual era a operação que fez com que um fiscal recebesse mais de R$ 1 bilhão em propina e como que o Ministério Público descobriu isso. Na segunda parte desse vídeo, eu vou estar mostrando no detalhe como funciona a situação tributária, conhecida como substituição tributária, a ST, como que a ST gera crédito que era passivo de questionamento, como que o fiscal habilitava esses créditos, como que isso aconteceu, te mostrando diretamente dentro do balanço fiscal da própria Fast Shop e depois vou te mostrar como que isso pode acontecer no seu negócio. Então, se você quiser entender cada detalhe, pode pegar a segunda parte desse vídeo que eu vou detalhar tudo. Se você quiser um resumo, tem o começo aqui que vai te dar uma visão geral. Vamos lá. Então, tenta imaginar o seguinte cenário. Um fiscal da Receita Federal abre uma empresa junto com a sua mãe. A empresa chamava, acho que, Smart Techs. Essa empresa abordava alguns empresários, alegava que ia conseguir reduzir a carga tributária deles. Eu não sei se você conhece esse mercado. Normalmente, redução de carga tributária é feita sob performance. Você está lá pagando a sua carga tributária normalmente. Eu te falo, se eu conseguir reduzir sua carga tributária, você me paga 20% em cima daquilo que eu reduzi? Normalmente as empresas aceitam, porque é só no risco. E, de acordo com essa redução, essa Smart Techs conseguiu receber só da Fast Shop, já comprovado, mais de 500 milhões de reais, podendo chegar a 1 bi de reais somente da Fast Shop e da Outra Farma. Como que isso acontecia? Simples. O fiscal, o auditor da Receita Federal, que habilitava esses créditos, que questionava, era o mesmo que abriu essa empresa e, posteriormente, transferiu para o nome da mãe. E ali ele conseguiu habilitar créditos fiscais e tributários para essas empresas a ponto de receber em propina ou em comissão, ainda não se sabe qual era a ciência que as empresas tinham sobre esse assunto, mais de 1 bilhão de reais. E qual o nome desse escândalo? Operação Ícaro. Provavelmente remetendo a Ícaro, das asas de cera, que não podia voar nem muito baixo, senão ele se congelava, nem muito alto, senão ele derretia a cera com o calor do sol. Ele voou alto demais, ou seja, quis alcançar bilhões de reais em recebimento e acabou tendo as suas asas de cera derretidas pelo sol e acabou caindo. No caso do Ícaro, caiu no mar. No caso do fiscal, caiu na Operação Ícaro e nas mãos do Ministério Público. E sabe uma curiosidade interessante? Essa operação foi iniciada não pela Receita Federal, Receita Estadual, criticando os créditos que foram gerados. Por quê? Porque era o próprio auditor que habilitava esses créditos e era ele que deveria defender ou criticar se esses créditos não fossem reais. Essa operação ela foi deflagrada pelo Ministério Público. Por quê? Chamou muita atenção o volume de faturamento. Uma empresa que em 2021, acho que em 2020 não tinha nenhuma operação, em 2021 teve um contrato, acho que de mais de 200 milhões de reais, recebendo parcelas de 36 mil reais por mês, 36 milhões de reais por mês, e que em poucos anos acumulou uma operação e gerou um patrimônio líquido de mais de 1 bilhão de reais. Por que isso chamou a atenção do Ministério Público? Da onde saiu essa informação? Será que o Ministério Público está ligado ao COAF?
o Conselho de Operações Financeiras? Será que ele já tem acesso, através do ARPIA, operações que são, por exemplo, o ARPIA, para quem não conhece, é aquele supercomputador da Receita Federal que faz auditorias? Será que através do ARPIA estão surgindo alertas sobre crescimento patrimonial muito elevado, ou essa operação foi deflagrada, iniciada pelo Ministério Público? Vale a pena a gente começar a pensar nisso, porque tecnologia está vindo aí, não é só para o empresário, também é para a Receita Federal. E pequenas operações fraudulentas que antes funcionavam muito bem, agora não funcionam mais. A primeira coisa que você precisa entender, para entender essa operação, é a substituição tributária. A indústria produziu um produto e ela vai vender para o comércio, para o atacadista, para alguém. Quando ela faz essa venda, o que a legislação fala? Olha, isso acontece muito com bebida. Ambev, você eu fiscalizo, eu acompanho e sei como funciona. O bar do João na esquina, ele não declara tudo, eu não acompanho. Eu não vou conseguir ficar tributando o João, e são milhares de bares. Você não vende para milhares? Então faz o seguinte, na hora que você vender para o João, você vai fazer o seguinte, você vai supor que esse bar vai vender a sua cerveja, se você vendeu para ele a R$1, você vai imaginar que ele vai vender a cerveja a R$2. E sobre esses R$2, você vai calcular o ICMS, vai deduzir o ICMS que você já recolheu, e essa diferença você vai acrescentar no valor da nota. Vamos imaginar que a Ambev estava vendendo aquele produto a R$1. E a Ambev paga 18% de ICMS. Sobre R$1, 18%, 18 centavos de ICMS. Ela vai pagar isso ao fisco. Na hora que ela for vender, ela vai falar o seguinte, olha, estou vendendo, mas eu imagino que a próxima etapa da cadeia vai vender esse produto a R$2. Então, a etapa final, né, que vai para o consumidor final. Como ele vai vender a R$2, ele teria que pagar 18% de ICMS sobre R$2, ou seja, 36 centavos. Só que a Ambev já tinha recolhido 18, porque ela vendeu a R$1. Ela está supondo que é a R$2. Ótimo. Então, desses R$2 tinha 36 centavos de ICMS, ela tem 18 centavos de ICMS já de crédito que a própria Ambev recolheu. Logo, a diferença dá 18 centavos que essa pessoa que vai vender para o consumidor final deveria recolher. O que o fisco fala? Ambev, você mesmo recolhe, faz todo esse cálculo e na hora, no lugar de você vender para ele a R$1, você vai vender a R$1,18. E você mesmo já recolhe esses 18 centavos para o fisco, porque eu não preciso preocupar com o restante da cadeia. Só que existe um entendimento que se eu vendo isso a R$2, está tudo certo. Mas se eu vender essa cerveja a R$1,50? Eu comprei da Ambev e vou vender ela a R$1,50. A Ambev me cobrou um ICMS maior. E isso é muito comum em postos de gasolina, porque postos de gasolina tem ST, tem monofásico e já está pacificado. Eu posso falar, olha, a gente tem um ST mais barato, ou eu vendo a gasolina mais barata do que o ST que me cobram. Então você pode recuperar esses créditos. Só que isso é muito moroso. Você tem que provar para a Receita Estadual que você tem esse crédito. Você tem que mandar a documentação comprovando que você vendeu mais barato do que o cálculo do ST na entrada. Você tem que comprovar tudo isso para que esse crédito seja liberado. Isso demora muito. Às vezes vem com precatória. Às vezes não habilita o crédito para você compensar em operações futuras. E aí entrava o auditor. Por 2 pontos. Ele recebia a documentação e já analisava essa documentação e falava, está ok. Se não estivesse ok a documentação para ele, tivesse fraca, ele mesmo mandava um e-mail para a empresa falando o que mais ela devia mandar de documentação para compor uma base forte para que ele pudesse habilitar aqueles créditos. E aí vem a suspeita. Não se sabe se ele simplesmente cobrava das empresas para habilitar créditos de fato existentes ou se ele cobrava da empresa para habilitar créditos que nunca existiram com um valor maior. E aí a Receita ainda está tentando entender esse cenário. Junto com quem? Junto com o Ministério Público, que ofertou essa denúncia, alegando que a empresa desse auditor, ou da mãe desse auditor, que ela começou com o auditor e foi transferida para a mãe, ela já acumulou mais de R$2 bilhões em patrimônio líquido. Depois eu vou explicar rapidamente como é que isso funcionaria. Chamou muita atenção. Se ela recebe 20% sobre aquilo que ela gera de crédito e ela gerou 2 bilhões de resultado, ela tem que ter gerado pelo menos, talvez, 10 bilhões de crédito para as empresas, que pode ser um crédito maior ou não. E aonde vem o maior problema disso tudo? Os empresários foram presos, provavelmente tem prova para isso, mas como são pessoas de poder aquisitivo muito alto, eles foram presos inicialmente por uma questão de quê? Preservar a investigação, e como eles têm um poder aquisitivo, eles não podem criar questões, acessar diretamente pessoas relevantes para a operação,
tentar influenciar na operação de alguma forma, então eles foram presos inicialmente por esse motivo. Mas ainda não se sabe qual era o nível de ciência deles e qual o nível de fraude. E qual que é o problema disso? O problema disso é que eu conheço vários empresários que já passaram por situações similares a essa, de quê? De contratar uma consultoria ou aceitar a proposta de uma consultoria, como eu disse no começo, uma proposta que ela é baseada em quê? Sucesso. Se eu reduzo sua carga tributária, você me paga. Se eu não reduzo, você não me paga. Então o empresário acha que ele não tem nenhum risco ali, simplesmente entrega os dados, aceita o que aquela consultoria fala, a consultoria conversa com a contabilidade, e a gente sabe que as contabilidades no Brasil hoje ainda são muito fracas nesse quesito tributário. Eu sou muito aficionado por essa parte, eu estudo muito, eu faço várias operações dessa, eu vou mostrar aqui no vídeo também algumas que eu já fiz, onde eu crio laudos. Já teve laudo de redução tributária meu que passou de 200 páginas, e eu explico lá detalhadamente cada etapa da operação. Para quê? Para que o empresário tenha segurança nisso. Eu estudo muito. Essa semana, sexta-feira agora, eu estava discutindo sobre alguns créditos que uma outra consultoria apresentou a um cliente nosso de períodos que a gente não trabalhava com ele. E eu sempre me baseio muito em legislação, estudo muito e ainda me considero uma pessoa média nesse assunto. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que são muito melhores na parte fiscal e a gente sempre se baseia muito em informação, em documentação e em legislação. Se a gente tem essas dúvidas, você já imaginou como que o empresário fica num cenário como esse? Você acha que o empresário sabe tudo que se passa? É claro, grandes fraudes como essa, como, sei lá, Americanas, provavelmente sabem de alguma parte. Pelo menos é quem está ali à frente do negócio como um todo, né? Agora, pequenas empresas não sabem disso. E se eles não entendem essa operação, eles não vão conseguir criticar. E aí eles apoiam no quê? Na contabilidade, às vezes numa auditoria. E a FastShop tinha auditoria, acho que da KPMG. E eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. A Ultrafarma com certeza tinha auditoria pelo porte dela. Tinha contadores e ninguém identificou isso. Então, antes de você iniciar uma operação de crédito fiscal, peça a legislação, peça uma segunda opinião de um especialista e entenda necessariamente se aquilo ali é viável. E se você tiver uma dúvida como essa na sua operação, se você já gerou créditos tributários e está na dúvida, te aconselho, busque uma segunda opinião. Vou mostrar aqui daqui a pouco cenários também de pessoas que não buscaram a segunda opinião nossa. E se você quiser uma boa opção de uma segunda opinião, pode chamar a gente no chat que a gente faz isso para você. E se você acha que a sua operação pode ter um crédito tributário, chama a gente, eu te apresento vários cenários. A gente já fez muita coisa sobre isso e a gente entende bastante. Mas agora, para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Se você entendeu todo esse contexto, ótimo. Agora vamos para a parte mais técnica. A gente vai para a segunda parte do vídeo, onde eu vou detalhar claramente cada etapa da operação. Eu vou voltar desde o começo, tá? Então vai ser assim, uma coisa muito mais densa a partir de agora. Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz para entender esse processo. Relatório de 2023, auditoria independente, ou seja, relatório sobre todas as demonstrações de 2023. Quem fez? KPMG. Vamos analisar o que ela citou aqui de ICMS? Lembrando que nem sempre é responsabilidade da auditoria analisar isso, porque ela não está auditando a questão de cálculo de ICMS, ela já está auditando as demonstrações contábeis. Então, o que eles fizeram aqui? Primeiro aqui, demonstração de fluxo de caixa, não interessa para a gente. Aí que ele vai mostrando detalhamentos das demonstrações, mas não é isso que interessa para a gente ainda. O que vai interessar para a gente é isso aqui. Crédito de diferido, não, ICMS ST, aqui ó. Que a gente começa a falar sobre ST em operação de venda interestadual, mas ainda não é importante para a gente. Venda, atividade, o valor posicionado refere-se ao autuação, isso aqui é provisão de ICMS, diferimento de crédito de diferença de margem. Essa é a parte relevante. Vamos abrir um Mind aqui para a gente poder tratar isso aqui por etapas, para ficar bonitinho o negócio. Operação Ícaro. Primeiro, quem a gente vai avaliar? A FastShop. Primeira coisa que a gente vai avaliar na FastShop, ela acrescentou na operação dela outras receitas provenientes de diferimento, ou seja, foi deferido, você pode usar, e é deferimento, foi deferido, não é diferimento, que é pagamento a posteriori. Ela gerou somente em 2023, lembrando. Outra coisa, isso aqui ó, é o detalhamento da demonstração. Então a gente está falando aqui, ó, quer ver que demonstração que a gente está avaliando? Só para a gente voltar aqui um pouco, fornecedores, aqui ó. Nós estamos avaliando estas demonstrações aqui. Que demonstração é essa que eu estou avaliando aqui? Demonstração de fluxo de caixa ainda. Então, eles estão falando sobre o que entrou na empresa através do fluxo de caixa. E aí eles identificaram isso aqui. Outras receitas, o recebimento de valores de diferimento. Aí aqui a gente vai começar a entender mais detalhes. Que recebimento é esse? Recebimento de valores deferidos CAT 42.
nominais sem consideração de Selic. A administração reconhece os valores de crédito extemporâneos quando do deferimento por parte da Cefaz e mediante avaliação e realização dos créditos. Ele é diferido em 2 momentos, né? Então isso aqui, e créditos deferidos pelo CAT 42. Isso aqui está em milhares de reais. Então isso aqui são 326 milhões de reais que foi deferido. O que a gente precisa entender de importante? CAT 42. A gente vai falar de 2 questões aqui. Ó, por que ele não está querendo aqui? Isso aqui. Quem deferiu? Base na CAT 42. E aqui eu vou começar a explicar essa operação. Como essa operação funciona? Imagina o seguinte, a indústria, aí Fast Shopping, ou também pode ser até com a própria Ultrafarma, que é até melhor por causa de remédio. Vamos colocar que a indústria está vendendo um produto. Vou fazer um cálculo básico aqui para vocês, para ficar mais fácil, mas o cálculo de ST está muito diferente hoje, porque ele é por dentro, não é mais por fora, tanto o ST quanto o de FAO. Mas aqui, seguinte, primeiro cenário, preço de venda. A indústria vai vender esse produto a R$1.000 para, vamos supor, para a própria Fast Shop ou para outra farma. Qual a alíquota de ICMS? 18%. Sobre esse valor aqui, a indústria vai pagar R$180 de ICMS. Quando ela vende, ela está vendendo para a Fast Shop. Isso aqui é a indústria. Só que na hora que ela vai vender para a Fast Shopping, o que o fisco fala? Olha, você vai aplicar um negócio chamado MVA, que é margem de valor agregado, e você vai supor que a Fast Shop vai ter 70% de ganho sobre esse produto. Então você vai ter 70% de ganho. Então eu vou vender esse produto por quanto? Eu vou vender ele por R$1.000 vezes 70% mais R$1.000, ou seja, preço de custo mais 70%, 1.700. Quanto que é o ICMS da Fast Shopping? Também 18%. Então quanto que ela deveria pagar de ICMS? Isso aqui vezes os 18. Isso aqui é o débito. Só que a própria empresa, a própria Fast Shopping já tem débito, já tem um crédito referente a quê? Um crédito referente à operação anterior, que é de R$180. Quanto que ela deveria pagar de ICMS? O valor do débito dela menos os 180. Ou seja, ela deveria pagar R$126. O que o fisco fala? Você vai emitir uma nota para ela, aí a nota fiscal vai sair da seguinte forma. Você vai emitir uma nota fiscal falando valor do produto, ICMS ST, tem um campo na nota específico para isso, R$126, ou seja, essa diferença. Valor total, ou seja, o valor que a Fast Shopping tem que pagar para a indústria, isso, mais isso aqui. Perfeito. A Fast Shopping vai pagar isso para a indústria. E aí o que acontece? Vamos supor, se fosse o cenário real, vamos supor que agora é a Fast Shop vendendo para o consumidor final. Se ela vender para o consumidor final pelo mesmo valor que foi projetado aqui, ela teria um ICMS. Aí vamos calcular o que seria o ICMS dela. Seria esse mesmo cálculo aqui. O débito dela, 1.700 vezes os 18%, que é o valor de débito. E ela teria um crédito aos 180. Quanto que ela deveria recolher? 306 menos os 180 dá 126. Isso aqui é o valor a ser recolhido. O que acontecia? E acontece muito. Tem muita empresa que nem faz essa análise. Tem muita consultoria que ganha muito dinheiro com isso aqui fazendo essa análise. Ela vem cá e fala o seguinte, olha, eu não vendi meu produto a 1.700. Eu vendi meu produto porque eu vendi na promoção a 1.449. Logo, eu deveria ter recolhido R$82. Mas eu recolhi 126 lá na primeira etapa. Então, 182 menos os 126 que eu já recolhi, ou seja, eu recolhi a maior R$45. Me manda isso aqui de volta. Então, esse é o procedimento que a gente precisa entender que é o que gera a base para a fraude. Recuperar isso aqui carece de comprovar a minha operação de venda, comprovar a minha operação de compra, mostrar que na compra o MVA aplicado é maior do que o valor de venda e mostrar que o cálculo aplicado pelo meu fornecedor é maior do que aquilo que eu deveria ter recolhido. E isso tem que ser demonstrado detalhadamente para cada operação de venda que você faz. Olha o caos que é isso e o tempo que se gasta para receber isso de volta. Por que postos de gasolina usam tanto isso? E é um procedimento que já tem milhares de pessoas apostando nisso. E posto agora está tendo diferimento, principalmente aqui em Minas. Diferimento não, desculpa. Está tendo precatória. Esse tipo de operação imposto, você tem tipo 500 e o normal, né? Acho que é mais 500 e o normal. Gasolina comum e aditivada, você tem álcool. E diesel, a diesel eu já falei.
Diesel, gasolina comum, aditivada e álcool. Basicamente 5 produtos. É muito mais fácil fazer essa auditoria. Entendemos isso aqui, a gente vai para a segunda fase. Então vamos começar a avaliar esse cenário na própria Fast Shop. Então eu peguei aqui o balanço dela. Ela aproveitou em 2000, só nesses 2 anos aqui, a gente está falando de quase 1 bi, não, mentira, vamos colocar aqui quase 800 milhões de reais de crédito. Se você considerar que o auditor teria 20% em cima disso, só aqui já gerou 160 milhões de reais para ele, sendo devido ou não. Mas agora, como é que funciona para receber isso? Para receber isso, você vai ter que entender que existem 2 legislações. Primeiro, CAT 42 e a CAT 83. O que a CAT 83 fala? A CAT 83, basicamente, qual que é o principal fator dela? Isso daqui, ó. Ela fala que fica instituído o sistema de apuração de ICMS destinado à apuração de créditos acumulados no termo do artigo 61, aqui a apuração de são trata-se do CAT, contidos no manual. O sistema de apuração do ICMS, baseado no quê? No custo da mercadoria de saída. Isso aqui é importante. O ICMS, segundo, aí tem 2, né? Vamos colocar aqui a CAT 42. Beleza. Então, vamos lá, vamos entender o cenário aqui. Primeiro, a CAT 83. O que ela fala? A apuração do ICMS relativa ao custo de saída, por quanto eu vendi ele. Então, essa é a apuração do meu ICMS. E aí vai ser a relação custo, né, valor de venda. A CAT 42, o que ela fala? Ela institui, tributária, fica instituído o sistema de apuração de complemento e ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária ou antecipado. Então, o que eles encontraram? Se eu apurar o ICMS com base nessa operação que eu expliquei aqui, e eu tenho um valor de diferença, se eu tenho esse valor aqui de diferença, eu posso me restituir dele. E aí, está aqui o fiscal restituindo isso. E quem atestou, avaliou, colocou isso como uma ressalva? A própria KPMG, que é uma auditoria. E o que eu quero trazer com isso aqui? Vocês viram esse cálculo? Esse cálculo eu fiz ele de forma bem simplificada. E eu fiz como se fosse uma nota em um produto. Esse cálculo acontece em milhares de notas, em milhares de produtos. Imagina uma Fast Shop, imagina uma Ultrafarma. E nem que sejam essas grandes empresas, imagina uma empresa menor, mas que tem, sei lá, suas 2.000 operações por mês. Para você conseguir comprovar, entender esses créditos fiscais, entender toda essa complexidade, se você não entende contabilidade, não tem uma visão fiscal no mínimo média, você não vai conseguir apurar isso aqui. E pode ser que a consultoria, a empresa que está te alegando o crédito, te dá uma bonificação, te dá um crédito, te dá um valor extra, você utiliza, paga para essa empresa, isso você só vai ver daqui a 5 anos. Por que você só vai identificar isso daqui a 5 anos? A Receita Estadual e Municipal e Federal, elas normalmente têm muita demanda para análise. Então eles deixam para revisar, para criticar, para analisar qualquer cenário desses, muito próximo da data de prescrição, que é com 5 anos. Então você pode estar comemorando por 5 anos um crédito, você pode ter uma fiscalização e ter que recolher isso com juros e multa, porque a legislação fala muito claramente, ela não protege quem dorme. Você tinha obrigação de entender isso e de saber como empresário, é uma responsabilidade sua. Concordo com isso? Não concordo, mas é uma responsabilidade sua. Se você utilizou de créditos de forma errônea, mesmo que acreditando em terceiros, não sendo um crime, uma fraude dolosa, ela pode ter sido culposa, né, sem a intenção de gerar aquele impacto, ainda assim é uma fraude. E você é penalizado e os juros e multa acontece, fora o risco de prisão, vide o pessoal da Ultrafarma e da Fast Shop. Agora, como que isso funciona e como que isso pode acontecer comigo e como evitar? Seja você empresário, seja você gestor de uma operação. Existem várias legislações tributárias que eu poderia citar aqui. Se eu pegar somente as últimas operações que eu já trabalhei nesse mesmo cenário, começar a descrever e eu vou explicando cada uma delas aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, benefícios fiscais atuais, que a gente pode citar aqui. Não é melhor, estratégias tributárias. Uma estratégia tributária que recentemente eu falei, a equiparação a hospitais. Isso aqui é muito comum acontecer, contabilidades fazerem isso. Se você está no lucro presumido e presta serviço, você deveria tributar a 32%. A sua base de cálculo do IR e contribuição social. Porém, quando você está equiparado ao hospital, a sua base de cálculo é 8%, ou seja, ela diminui a sua base de cálculo praticamente em 4 vezes. Isso reduz sua carga tributária 4 vezes praticamente
nesse mesmo cenário aqui falando de IR e contribuição social. Qual o risco disso aqui? Por exemplo, clínicas não deveriam ser equiparadas a hospitais, porém não tem questionamento, porque tem poucas demonstrações fiscais que vão apresentar isso. Então aqui você tem risco. Recentemente, eu fiz um estudo para uma empresa que trabalhava com o quê? Com home care. A empresa que atua com home care, existe uma solução de consulta que aprova o entendimento. Por quê? Porque dentro dessa solução de consulta, subentende-se que o termo que a legislação fala que é serviços hospitalares, ele tem uma certa objetividade. Então, ele é objetivo no que tange serviços hospitalares. Eu não tenho que pensar de forma subjetiva que existe alguma coisa que caracteriza como hospital, algum tipo de insumo, algo do tipo. Então aqui você tem um risco. Outro que a gente falou recentemente, o RET. O regime especial, por exemplo, tributário, que você tem, por exemplo, no Espírito Santo, você tem o COMPET. E quando você tem o COMPET, você tem diversos benefícios fiscais de fazer, por exemplo, a apuração do ICMS a uma carga de até 1,0, acho que é 1,3 ou 1,03 de alíquota efetiva. Qual o risco aqui? O cálculo é manual. Então eu posso acreditar mais ou menos tributo nesse cenário. A gente tem aquelas empresas que são equiparadas, que dentro da atividade fiscal delas, permite-se que mesmo que ela esteja no lucro real, ela utilize PIS e COFINS cumulativo. Mas isso depende do quê? Da atividade declarada. Declarada onde? Na nota fiscal. Então, o que acontece nesses cenários? Eu trouxe 3 aqui estratégias tributárias, que todas 3 vão depender do quê? Da informação que você declara ao fisco. E essas informações, a gente tem que entender que quando a gente está falando de... Cada um aqui eu falei de um tipo de imposto diferente, né? Então, eu vou falar do BBB fiscal brasileiro. Primeiro aqui eu estou falando da equiparação hospitalar. Então, eu falei de um benefício que eu tenho no lucro presumido, na minha base de cálculo. Então, aqui dentro você tem, só para essa questão de IR e contribuição social, nesse caso aqui você vai ter mais, você tem as declarações que você vai fazer relacionadas ao SPED, aonde você vai falar, além de DCTF, Web e outros, você vai falar toda a base de cálculo do seu IR. Então, aqui você tem declarações que elas vão declarar qual que é a base de cálculo do seu IR, qual é o tipo de informação que você tem dentro da sua escrita fiscal. Você vai ter declarações, a nota fiscal eletrônica hoje, brasileira, ela roda num ambiente federal. A nota fiscal de produto, ela já roda, e a nota fiscal de serviço, ela está para iniciar a qualquer momento. Então, qualquer atividade, o governo vai ter acesso a qual a declaração que você fez, para quem você emitiu essa nota, qual o valor. Você vai ter que explicar a sua base de cálculo do imposto para ele poder cruzar, e depois você vai ter o seu LALUR para fazer a apresentação. Quando eu estou falando aqui, o LALUR, vou até tirar ele aqui de dentro do SPED. Você tem a nota fiscal, você tem o SPED por alto. E se você, por exemplo, ser equiparado com o hospital sem ser de fato uma empresa que poderia se equiparar, você pode, daqui a 5 anos, ser questionado e ter que recolher esse valor com multa e juros. Você tem a parte do RET, que é o regime especial do ICMS. Você deveria declarar dentro do SPED ICMS todo o detalhamento desse cálculo. Então você tem o SPED ICMS, que está dentro da base do SPED. Você tem a própria nota fiscal, que o governo tem acesso a ele. E quando você fala de regimes especiais, em alguns casos, você tem que entregar o DAP. E dependendo do caso, por exemplo, no caso de São Paulo, relacionado a essa situação, você tem que declarar a GIA também. Acho que lá não tem DAP, não, lá só tem GIA. Então, você tem declarações específicas para esse cenário. Aqui você declara todas as notas fiscais, mais a base de cálculo. Aqui vão todos os documentos fiscais, e a nota fiscal já leva todos os detalhamentos de quem te vendeu e do seu fornecedor, de quem comprou de você. Depois, você tem ainda o cenário ali do PIS e COFINS, que é o lucro real com acumulativo. Você vai ter aqui o quê? O PIS e COFINS como imposto. E aqui dentro você tem o SPED de contribuições, que é outra declaração que também vai, além do SPED de contribuições, né, você tem basicamente ali todas as notas fiscais também como
um documento que vai acompanhar. E aqui no SPED de contribuições você manda o documento a documento, você envia a base de cálculo. Além disso aqui também conectar com o DCTF Web e bater também com a guia. Então você tem a declaração de todas as notas da movimentação, você tem a declaração da base de cálculo do imposto e você tem o recolhimento. Então tudo isso aqui faz parte de um BBB fiscal, e eu chamo de BBB fiscal porque ele apresenta todos os seus dados para a Receita, e que se você, tiver uma situação tendo um benefício indevido, muito provavelmente você vai ser questionado quando der um prazo máximo de 5 anos. E se você não entende, por exemplo, ali eu estou falando de cumulatividade de PIS e COFINS, acho que é a Lei 10.833, artigo 10, lá tem as atividades que você pode ter. Então, se você tem uma construtora, uma construção, uma prestação de serviço de construção ou serviço de obra, você não tem o benefício. Mas se for obra sobre empreitada total, tem o benefício. Se você é uma empresa de software, dependendo do cenário, você tem o benefício. Dependendo, você não tem. Quando você fala do RET, o cálculo varia de acordo com o tipo de mercadoria que você está vendendo, dependendo do estado que você vai vender, se é para contribuinte ou não contribuinte. Então, tudo isso são informações complexas para você perceber se esse benefício está sendo bem utilizado ou não. IR, você tem lei do bem, que pode ou não ser deferida e é autodeclaratória. Você tem, igual eu comentei, a base de cálculo para o IR, considerando lucro presumido, quando você é equiparado ao hospital. Então, se você é uma clínica e o seu contador falou que você poderia ser equiparado, talvez você não vai questionar, você não vai perguntar para ele qual a diferença de uma clínica para um hospital, o que a lei fala sobre isso, tem uma resolução do CARF, não tem. Então, essa dificuldade de consolidar esses dados de forma mais estruturada, mais rígida, e essa dificuldade do empresário de perceber as nuances fiscais, faz com que ele confie em empresas que oferecem para eles fórmulas mágicas. E aí que mora o perigo. Você pode, dependendo do cenário, estar fadado a tomar uma multa, ser autuado e pagar milhares de reais ou milhões de reais em juros e multa, porque você acreditou numa única opinião e não confrontou e não questionou esse cenário. Então, se isso acontecer, lembre de princípios básicos da gestão, governança. Tenha uma governança que vai analisar e tomar essa decisão de seguir ou não. Compliance. Questione, exija uma apresentação de documentação e de embasamento legal. Pegue esse embasamento legal, envie para o seu advogado tributarista, para a sua consultoria de confiança, para o seu contador e peça para questionar. E aí sim, depois que você tiver segurança sobre esses créditos, inicie a negociação da recuperação e da remuneração daquele que recuperar para você. Então assim, esse vídeo de hoje ele veio como um alerta, porque eu vi essa situação agora com a Fast Shop e com Fast Shop, ali está envolvido Fast Shop, Oxo, a própria Ultrafarma e N outras empresas de grande porte que podem ter, de fato, estruturado um esquema para fraudar a Receita Estadual ou podem também, alguns desses menores que não apareceram na lista ainda, terem acreditado que esse auditor famoso que tinha essa possibilidade de gerar esses créditos sabia o que estava fazendo e poderia gerar créditos para eles. Basicamente, a ideia era essa, trazer essa visão completa, destrinchada, para você que ficou até aqui, viu o vídeo todo, completo. Eu acredito que você aprendeu muito da questão tributária, de como conduzir isso, de como aconteceu essa fraude, e você tem muito menos chances de ser fraudado num cenário como esse. Então aproveita que você ficou até aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda esse material para aquele empresário que você acha que deveria entender um pouco disso, que pode estar correndo um risco. Se isso estiver acontecendo na sua operação, você já sabe, pode chamar a gente, pode contratar uma consultoria, aqui é livre acesso. Você tem que tomar a decisão na melhor opção para você. Mas se você quiser alguém que pode te ajudar e que vai se preocupar com a real situação da sua empresa, você sabe que a gente é especializado nisso e a gente se preocupa de fato com os nossos clientes. Muito obrigado, até o próximo vídeo e não se esqueça, acompanhe a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, para o Estado e Resultado em Foco em todas as redes. Até mais.